Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje eu vou ler o artigo O Setor Público, o Governo como Empresário, de Murray Rothbard. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que me escutam pelo podcast e aqueles que me assistem por vídeo, seja pelo Rumble, pelo YouTube e principalmente aqueles que me assistem pelo Odysee. E por que eu falo principalmente pelo Odysee? Porque o Odysee é uma plataforma livre, onde esse programa muito provavelmente vai perdurar, onde os vídeos do Instituto Rothbard vão perdurar. O YouTube, nós sabemos, não é uma plataforma confiável, não é uma plataforma que dá boas-vindas à liberdade de expressão, a opiniões contrárias às dos poderosos que controlam o YouTube. Então, muito provavelmente, nós vamos ou tomar strikes ou ser sumariamente deletados, como aconteceu recentemente com o canal do Paulo Cogos. O Paulo Cogos, por insistência minha, acabou também fazendo o backup do canal dele no Odysee e assim ele salvou os mais de 400 vídeos que ele já tinha feito. Num arsenal gigantesco teórico, Paulo Cogos pode ter alguns defeitos, pode errar às vezes, normal, qualquer um erra, eu erro muito, muito provavelmente nesse programa já errei diversas vezes, falar por mais de uma hora por programa não é uma tarefa fácil, eu falo as coisas de improviso, claro, com toda a bagagem dos meus estudos, mas de improviso, sem muito compromisso, não fico voltando o vídeo para refazer, nem editar. Claro, há uma edição, o Pedro, o meu editor maravilhoso, que torna o programa mais agradável para a visualização de vocês, mas ele não corta partes onde eu errei, nada disso. Ele põe tudo que eu falei e seja o que Deus quiser. Vocês me julgam, vocês vão lá e se eu errar, eu peço que vocês me corrijam nos comentários se eu falar alguma coisa que não é comprovada ou que já existe alguma contestação. Vocês podem colocar nos comentários também e aí eu vou me corrigir. Eu sou um escravo dos argumentos e se eu erro, eu quero acertar. Eu não quero errar nunca, mas eu erro, claro. E o Cogos também, ele tem os erros dele. O Peter Turguniev tem erros mais graves ainda, eu acho, do que o Cogos. Por exemplo, ele é contra a secessão, se for de uma localidade, ele só é a favor da secessão individual. Eu acho isso um impropério antilibertário, demais antilibertário, e contra tudo, não apenas os libertários, mas é uma coisa aceita até como um direito humano, a livre determinação dos povos, né, a autodeterminação dos povos. Eu acredito também que as pessoas de dada localidade devam poder se separar de território ou não. Bom, mas cada um tem os seus defeitos e o Cogos tem os deles, mas ele, no geral, é um gênio e deve ser escutado. Tudo que ele fala ali merece ser ouvido, mesmo que ele esteja errado em um ponto ou outro, ele merece ser escutado, sim, merece ter a sua voz, pelo menos ter um canal para divulgar o que ele pensa. Você pode ouvir ele ou não, isso depende de você, ele não pode te prejudicar se você não ouvi-lo. Eu, por exemplo, nunca escutei o Felipe Neto, por exemplo, não sei, claro, algumas frases às vezes acabam aparecendo na timeline aí e tal, mas nunca um vídeo de mais de 1 minuto, nada disso, né? Então, o que ele fala não me prejudica de maneira nenhuma, o que o Felipe Neto fala não me prejudica, porque eu simplesmente não escuto as baboseiras que esse menino tem para falar. Mas, do mesmo jeito, o Cogos, se você não gosta dele, você não escuta, mas também não tem por que defender que o canal não exista. Bom, feito esse disclaimer, esse conclame a todos vocês para que venham para o Odysee, para que se inscrevam no Odysee, a plataforma que vai remunerar suas visualizações também. Você vai assistir vídeos, vai convidar seus amigos e vai ganhar uns trocados. É em Library Coins, que é uma moeda virtual, uma moeda criptomoeda, como o Bitcoin, e você pode vender as criptomoedas ou usar também para auxiliar os canais que você mais gosta. Então, se você gosta do meu canal, está assistindo pelo Odysee, você pode doar as Library Coins, apenas clicar em Support e fazer a doação. Se você prefere doar em outras criptomoedas, eu aceito o Bitcoin, Nano, tá aqui embaixo também na descrição do vídeo, o endereço das minhas carteiras. Se você quer doar em alguma outra criptomoeda, fala nos comentários, eu vou passar a colocar na descrição do vídeo também a criptomoeda que você preferir me doar. Eu não tenho nenhum preconceito com as criptomoedas, até se você quiser doar Dogecoin, tudo bem, eu aceito também.
Então, sem mais delongas, vou falar um pouquinho, bem pouco mesmo, sobre o autor, porque o autor, ao meu ver, dispensa apresentações, é o Murray Rothbard. Ele viveu de 1926 a 95, ele é o nosso homenageado, é o grande mestre ao qual decidimos seguir, obviamente, que não cegamente, nós não seguimos ninguém nem nada cegamente, havia muito isso quando nós fundamos o Instituto Mises Brasil. Oh, mas Mises aqui, ele não é a ANCAP, olha aqui essa passagem, ele não é ANCAP. É verdade, Mises não é ANCAP. Nem todo mundo está certo, como eu estava dizendo agora há pouco, nem todo mundo está certo o tempo inteiro. Então, Mises tinha alguns defeitos também, os quais nós não seguimos. Nós pegamos tudo que tem de bom de Mises, somamos com tudo que tem de bom de Rothbard, Hope, Bloch, Salerno, Jesus Huerta de Soto e tantos outros brilhantes escritores que foram aperfeiçoando, Kinsella, inclusive, que foram aperfeiçoando, inclusive, os pensamentos de Rothbard. Rothbard também não é perfeito, tem um ou outro defeito, mas é impressionante como vai diminuindo, ao meu ver, pelo menos sob a minha perspectiva, vai diminuindo a quantidade de defeitos conforme o tempo vai passando. Então, para mim, quem foi o melhor, quem é o melhor, para mim, os mais novos são os melhores, os que têm as ideias mais concatenadas e mais de acordo com o anarcocapitalismo e o que nós defendemos. Os argumentos são irrefutáveis dos mais novos, como Ropa, ou Salerno, Bloch, esses, ou Jesus Huerta de Soto, tem uns argumentos muito mais convincentes e preparados. Enquanto que Rothbard e Mises, principalmente no seu tempo, era muito radical, Mises, pro seu tempo, né? Então, Mises era um gênio para ele bolar tudo que ele bolou, as ideias, e escrever tudo que ele escreveu no tempo dele. Ele foi muito corajoso também. E Rothbard, obviamente, por não haver um antecessor no anarcocapitalismo, no libertarianismo, Rothbard também foi um gigante, um system builder, um formulador de sistemas, como foi Mises. Então, Mises estava sobre os ombros de alguns gigantes, Rothbard estava sobre os ombros de Mises, e Hoppe e todos os que estão vivos hoje estão sobre os ombros de todos esses. Então, essa é a grande evolução, essa é a verdadeira ciência, uma ciência que evolui com o passar do tempo, e por isso que o nosso instituto homenageia Rothbard, mas não é uma seita para Rothbard, né? Nós éramos acusados de seita, era o Rodrigo Constantino que fazia isso, né? Ele entrou em algum momento no Instituto Mises Brasil, a convite do atrapalhado mantenedor que nós tínhamos, que não sabe absolutamente nada sobre escola austríaca e muito menos sobre libertarianismo. Ele convidou o Constantino um tempo para fazer parte, não do núcleo duro, mas de um certo núcleo editorial ali, e o Constantino não queria que nós fôssemos anarcocapitalistas, não queríamos que nós criticássemos a democracia, não queríamos que nós falássemos sobre secessão e sobre os princípios libertários, já que Mises, que dava o nome ao instituto, não concordava com todas aquelas posições que nós tínhamos. E ele nos acusava de seita, enquanto que, se fôssemos uma seita, seria exatamente o contrário, né? Nós aceitaríamos tudo que Mises escreveu, mesmo estando evidentemente errado, ou o contrário aos nossos princípios. Então, não somos uma seita, nunca fomos, e nem queremos ser. Porém, nós homenageamos Murray Rothbard com prazer, ele é um gênio e ele merece essa homenagem sem dúvidas. Foi um gigante, vocês vão encontrar centenas de artigos dele, livros, nós temos vários livros dele publicados e todos merecem a leitura. Hoje eu vou ler apenas este artigo. Então, passando a leitura. As pessoas sempre tendem a seguir hábitos e rotinas inquestionáveis, principalmente quando se trata de questões governamentais. No mercado e na sociedade em geral, sempre esperamos por mudanças e nos acomodamos rapidamente a elas, que quase sempre trazem grandes maravilhas e melhorias para a nossa civilização. Novos produtos, novos estilos de vida e novas ideias quase sempre são aceitas avidamente. Mas, quando se trata de áreas governamentais, seguimos cegamente o mesmo caminho que vem sendo trilhado por séculos, satisfeitos em acreditar que o que quer que esteja sendo feito deve ser o certo.
Em particular, os governos, seja o americano, seja qualquer outro, vêm desde tempos imemoriais fornecendo-nos certos tipos de serviços essenciais e necessários. Serviços esses que todos consideram importantes: defesa, incluindo as forças armadas, a polícia, o judiciário e as leis, corpo de bombeiros, ruas e estradas, água, esgoto e remoção de lixo, correios e etc. O Estado ficou tão identificado com a provisão de tais serviços na mentalidade das pessoas que qualquer crítica às finanças do Estado parece ser, para muitas pessoas, um ataque à natureza desses mesmos serviços. Assim, se alguém afirmar que o Estado não deveria fornecer serviços judiciários e que empresas privadas no mercado poderiam fornecer tais serviços de maneira bem mais eficiente, bem como de maneira mais ética, as pessoas tendem a acreditar que isso significa negar a importância dos próprios tribunais. Bom, e quem é libertário, como eu há muito tempo, ou quem é libertário há pouco tempo, mas já entrou nos debates, já explanou sua teoria para amigos ou nas redes sociais, já se viu confrontado com essa ideia. Você falar contra a educação pública, achando que a educação não deveria estar na mão, nem ter nenhum envolvimento estatal, as pessoas vão te acusar de ser contra a educação. Fala assim, mas você não quer que as pessoas aprendam as coisas, aprendam português, matemática, o que quer que seja? Bom, nada mais longe da realidade, né? Então, e as pessoas realmente, essas mudanças, a gente vê as mudanças nas tecnologias, as mudanças nas coisas que nos dão conforto aqui e que não tem um envolvimento estatal, elas, quando são boas, são adotadas rapidamente por todos nós. E nós, em poucos anos, não nos lembramos mais da vida como era antes dessas mudanças ocorrerem. Um exemplo é a internet, o ar-condicionado, geladeira, fogão, televisão, coisas que não existiam, passaram a existir e mudaram a nossa vida de maneira maravilhosa, né, de maneira positiva. A televisão, claro, por anos e anos nos trazendo informação, uma informação limitada, mas muito maior do que havia antes, apenas com a informação impressa. Então, a partir do vídeo, o rádio também nos trouxe muita informação, o telégrafo. Então, são mudanças que ocorrem rapidamente e são adotadas rapidamente por todos nós, e nós abraçamos e nos deliciamos com essas mudanças e melhoramos muito nossa vida, qualidade de vida, comparado com o que tínhamos antes dessas mudanças. Mas quando a mudança é sobre alguma coisa que o Estado tem as mãos duras sobre ela, né? Aí as pessoas têm um monte de restrições. Claro, isso é devido à lavagem cerebral que essas pessoas recebem. Eu também fui vítima, não foi fácil mudar de estatista para liberal. Eu tive minha mente lavada também, quando estava na escola, na faculdade, pela televisão, pela cultura, tudo ali apontava para que o Estado é necessário, o Estado é um benfeitor, que o Estado precisa dar esses serviços ou prestar esse serviço, senão a iniciativa privada malvadona vai fazer um serviço mal feito e só vai atender os ricos. Sim, a gente sofre esse tipo de argumento e é visível, né, que as mudanças que são para mudar qualquer coisa que o Estado faça são muito menos aceitas, e a gente vai esmiuçar esse problema durante esse artigo. O libertário que quer substituir o governo por empresas privadas nas áreas mencionadas acima é tratado da mesma maneira que ele seria tratado se o governo tivesse, por várias razões, o monopólio do fornecimento de sapatos, utilizando o dinheiro do contribuinte, é claro, desde tempos imemoriais. Se o governo, e somente o governo, tivesse o monopólio da fabricação de sapatos e fosse o dono de todas as revendedoras, como será que a maioria das pessoas iria reagir ao libertário que viesse advogar que o governo saísse do setor de calçados e o abrisse para empresas privadas? Sem dúvida nenhuma, as pessoas iriam bradar: como assim? Você não quer que as pessoas, e principalmente os pobres, usem sapatos? E quem iria fornecer os sapatos ao povo se o governo saísse do setor? Diga, seja construtivo. É fácil ser negativo e desrespeitoso quando se trata do governo, mas diga-nos, quem iria fornecer os sapatos? Quais pessoas? Quantas lojas de sapato haveria em cada cidade, em cada município? Como isso seria definido?
como as empresas de sapato seriam financiadas, quantas marcas existiriam, qual material elas iriam usar, quanto tempo os sapatos durariam, qual seria o arranjo de preços. Não seria necessário haver regulamentação da indústria de calçados para garantir que o produto seja confiável? E quem iria fornecer sapatos aos pobres? E se a pessoa não tiver dinheiro necessário para comprar um par? Essas perguntas, com certeza, é só mudar o sapato por outras coisas, como a justiça, segurança, educação, saúde, o que quer que seja, serviços hospitalares, não saúde, né? Claro, são coisas diferentes. E as perguntas seriam as mesmas, só que pode ser o roteiro para um deputado que esteja confrontando um deputado que queira privatizar, o que quer que seja, né? Essas perguntas seriam feitas e, claro, nós não poderíamos responder com a maior riqueza de detalhes e nem prever como seria cada detalhe desse setor. Então, ele vai continuar. Essas perguntas, por mais ridículas que pareçam, e são, quando se trata do setor calçadista, são igualmente absurdas quando dirigidas ao libertário que defende um livre mercado para o setor de combate a incêndios, para o setor policial, para os correios ou para qualquer outra operação governamental. O ponto principal é que o defensor da existência de um livre mercado para todas as áreas não pode fornecer antecipadamente um projeto construtivo de como seria tal mercado. A essência e a glória do livre mercado é que as empresas e os negócios individuais, quando competindo no mercado, fornecem uma orquestração contínua de bens e serviços cada vez mais eficientes e evolutivos. Os produtos e os mercados estão sempre se aperfeiçoando, a tecnologia está sempre progredindo, os custos estão constantemente sendo diminuídos, ao contrário do que ocorre com o governo. E a inconstante demanda do consumidor está sempre sendo satisfeita da maneira mais rápida e eficiente possível. O economista libertário pode tentar mostrar umas poucas diretrizes sobre como os mercados poderão se desenvolver, onde atualmente eles são proibidos ou restringidos, mas ele pouco mais pode fazer do que apontar o caminho para a liberdade. Pedir que o governo saia do caminho da produtiva e sempre inventiva energia que emana dos indivíduos, quando estes se envolvem nas atividades voluntárias do mercado. Ninguém pode prever o número de empresas, o tamanho de cada empresa, a política de preços e etc. para qualquer futuro mercado de qualquer serviço ou commodity. Apenas sabemos, da teoria econômica e de um discernimento histórico, que um livre mercado em qualquer área fará um serviço infinitamente melhor do que o monopólio compulsório de uma burocracia governamental. Esse texto é um texto que eu adoro, talvez seja o meu artigo favorito de Rothbard, e esse é o parágrafo elementar de toda a teoria libertária. Nós sabemos que o Estado, e você aí concorda, que o Estado não deva estar envolvido, e muito menos ser monopolista ou um prestador desse serviço, do serviço, por exemplo, de hambúrgueres ou de sapatos. Nós sabemos que iria ser uma porcaria, ia ter 3 tipos de sapato para você escolher, quando muito, os números nunca seriam perfeitos no seu pé, por exemplo, você nunca teria um 41,5, não sei como é que é, mas no Brasil eu esqueci, mas você nunca teria os números tantos números, você usa 37, então ou você usa o 35 ou você usa o 38, o 37 não vai existir, não tem como, imagina. As cores dos sapatos, os modelos, a qualidade dos sapatos, vocês imaginam como seria? Então, você sabe, seria uma porcaria, como são todos os serviços prestados pelo governo. Você só não consegue imaginar alguns desses serviços governamentais sendo prestados pela iniciativa privada porque o governo proíbe, ou ele torna a competição algo muito difícil. Por exemplo, o serviço de justiça, você não imagina o serviço de justiça privado. Porém, ele existe a arbitragem não está disponível a todos ainda, é um serviço, eu acredito que seja ainda caro e que só atenda a grandes empresas nas suas negociações,
Porém, ele existe, e quem pode opta pelo serviço privado, assim como o serviço de saúde. O serviço de saúde, como é que você vai. Só de existir concorrência, só de existir serviço privado no Brasil, havendo o SUS, que é um serviço universal, ou seja, todos têm acesso, e é de graça, né? Claro, entre aspas, mas depois de pagos os impostos você não paga mais nada para o SUS. É de graça, e como que tem gente que compra serviço privado de saúde? Basta imaginar isso. Isso é um argumento inconteste de que o livre mercado é superior ao Estado sempre. É o fato de haver pessoas que consomem educação privada no Brasil, ou que contratam segurança privado. Claro, é muito caro, mas tem ruas que contratam aquele guardinha da rua, você tem o seu serviço de alarme, de segurança, às vezes aquela ronda, ou você tem um porteiro no seu prédio, você tem vigilância, você tem câmeras, grades, cerca elétrica, minas terrestres, não, mas só o que faltava. Mas é isso, você, ao consumir qualquer produto que o governo te dá de graça, de um privado, você está provando que o público não presta. Quem vai pagar, vai tirar mais um centavo, já foi roubado em metade do que você produz pelo governo. Você ainda vai tirar mais algum centavo que seja para comprar o serviço que você teoricamente está pagando? Claro que vai. Óbvio, você não quer morrer na fila do hospital, você não quer que seu filho saia da escola não sabendo ler nem escrever e viciado em drogas, com a cabeça completamente, o cérebro completamente comprometido e transformado num militante comunista. Você não quer, então você vai pagar uma escola melhor para seu filho, você vai pagar uma saúde melhor para sua família, se você puder garantir a sua segurança, você vai comprar uma arma ou vai contratar alguém para fazer isso. Vai, assim que você puder, sem dúvida você vai. Então a gente sabe, e isso é uma prova, todo esse argumento que eu dei agora é uma prova de que o Estado é menos eficiente do que a iniciativa privada para fazer qualquer coisa. E ele tem que ser, porque ele tem que roubar os clientes, ou seja, ele não recebe dinheiro voluntariamente dos seus clientes. Ele tem que distribuir para todos os seus funcionários, e são muitos, cada dia mais, né? Os funcionários públicos todos. Os políticos têm que tirar a sua fração, e não é pequena. Os amigos dos políticos com os quais eles têm negócios, ou seja, os prestadores de serviço ao Estado ou fornecedores de insumos, devem ganhar uma grande parte, porque parte do que é pago a eles deve voltar aos políticos também. E deve ser muito rentável para fazer valer todo esse esquemão aí. E ao gastar o dinheiro, realmente no final acabar provendo um serviço, o burocrata vai tentar gastar o menos possível, não se importando com a qualidade. Ele tem que dar alguma coisa, porque senão pega mal, vão pegar ele, não sei, alguma coisa tem que chegar, mas não importa quanto custou, pode custar milhões de reais, pode ser muito mais caro do que qualquer serviço privado, e a qualidade tanto faz, com certeza não é o burocrata que vai consumir esse produto ou esse serviço. Então a gente sabe que a iniciativa privada pode fornecer serviços melhor. O fato é que eu com certeza não tenho todas as respostas de como seria no Ancapistão. A gente tem algumas ideias de como poderia funcionar, e várias, aliás, tem muitos teóricos que elaboram verdadeiros sistemas. E pode ser que seja desse jeito. Eu acho mais plausível que seja do jeito que nós falamos que vai ser, o que nós sugerimos, ou que nós imaginamos que será. Porém, pode ser muito melhor, ou pode ser não tão bom quanto a gente imagina. Pode ser que não seja tão maravilhoso a liberdade, porque a liberdade ela diz que cada um de nós vai ser livre para fazer o que bem entender. E pode ser que as pessoas agindo livremente não enxerguem os incentivos do livre mercado para prestar um bom serviço, um serviço maravilhoso para os clientes, e acabe não sendo tão melhor do que é hoje o serviço privado no Brasil, por exemplo. Porém, a gente sabe que vai ser melhor do que o público. Isso sem dúvida alguma. E mais barato também, porque o serviço público tem que remunerar todo esse esquema que eu acabei de dizer. Então, como será? Quantas lojas de sapato? Quantos números? Vai ter 37,75 ou vai ter 37,5 só? E depois 38?
Não sei, não faço a menor ideia quais as cores, os modelos. É impossível prever, e mesmo na segurança, na justiça, não dá para prever como será. A gente sabe que, se forem respeitados os preceitos do livre mercado, ou seja, de respeito à propriedade privada, livre iniciativa, e que não haja um monopólio por lei, os concorrentes vão se virar para atender da melhor maneira os clientes, pelo menor preço. Claro, a livre concorrência faz isso. Veja o mercado de televisões, por exemplo. Televisão não há um planejador central, não há ninguém mandando no mercado, e, no entanto, os preços diminuem e a qualidade aumenta ano a ano. Como os pobres pagarão por serviços de defesa, proteção contra incêndio, correios e etc., pode ser respondido basicamente com uma contrapergunta. Como os pobres pagam por qualquer coisa que eles atualmente obtêm no mercado? Pense nos telefones celulares. A diferença é que sabemos que o mercado livre e privado irá fornecer esses bens e serviços de forma muito mais barata e em maior abundância e com muito mais qualidade do que monopólios governamentais fazem hoje. Toda a sociedade iria se beneficiar, especialmente os mais pobres. E também sabemos que a enorme carga tributária para financiar estas e outras atividades seria tirada dos ombros de todas as pessoas, inclusive os mais pobres. Claro, você e os celulares é um excelente exemplo, porque você imagina como era antes. Antes, ter um telefone, uma linha fixa em casa, era um luxo. Um telefone, uma linha telefônica chegou a custar no Brasil o preço de um carro popular. Isso no final da existência da telefonia estatal. Você era obrigado a comprar, você comprava a linha telefônica, também era obrigado a comprar umas ações da empresa estatal. Era um esquema tenebroso, terrível. E quando privatizaram as linhas telefônicas, baratearam muito, veio a internet, aí veio o telefone celular e tudo, e hoje temos realmente muito mais liberdade nas comunicações, apesar do Estado. O Brasil não é um lugar, e vários dos lugares do mundo, né? A maioria dos lugares do mundo não são lugares onde você tem uma livre concorrência no setor de telecomunicações. Estados acham que o setor de telecomunicações é um setor muito importante para ficar nas mãos privadas. Bom, eu acho que é muito importante para ficar nas mãos estatais. Quanto mais importante for o bem ou serviço, menos nós vamos querer que fique nas mãos do Estado. Uma coisa muito importante, acabamos de falar de sapato, de hambúrgueres, eu preferia 1000 vezes que o Estado fosse responsável e monopolista até que seja pela fabricação de hambúrgueres. Sapatos é muito importante também, ao meu ver. A gente não dá valor porque estão nas mãos privadas. E hambúrguer também, adoro comer hambúrguer, mas eu faria minha contravenção em casa preparando meu próprio hambúrguer. Como eu tenho que fazer onde eu moro, onde há uma lei tenebrosa que proíbe que qualquer restaurante venda hambúrgueres que estejam abaixo do ponto para bem passado. Então, se você tiver do ponto para bem passado, você pode vender. Se você quiser vender ao ponto para mal passado, você não pode, é proibido por lei. Então, o que eu faço? Bom, comer hambúrguer na rua para mim é um desgosto. Aproveita aí no Brasil que vocês podem comer hambúrgueres maravilhosos, peçam sempre ao ponto para mal ou mal passado, não vão se arrepender, hamburguerias fantásticas aí no Brasil. Mas aqui eu não posso comer hambúrguer na rua, é um desgosto, um desprazer. Eu aprendi a fazer hambúrguer aprendi a cozinhar para fazer meu hambúrguer. Foi para isso que eu comecei a cozinhar. Tinha o pessoal lá do grupo do Comes e Bebes Libertários, um abraço a todos. Eu aprendi a cozinhar para isso. Eu não sabia cozinhar, não sabia nem fritar um ovo. Aliás, até hoje eu nunca fritei um ovo, mas eu aprendi a fazer meu hambúrguer para fazer minha contravenção aqui e comer meu hambúrguer tranquilamente, o hambúrguer do jeito que eu gosto. E claro, eu faria isso também. Mas vamos supor, eu prefiro, mesmo assim, mesmo adorando os hambúrgueres, eu preferia muito mais que o Estado fosse completamente envolvido e controlasse o setor de hambúrguer e de sapatos. Não, de sapatos não, que eu falei, é muito importante. Mas de hambúrgueres, do que ele se metesse no setor de saúde, educação, segurança, justiça, que são realmente serviços
muito importantes, essenciais, energia, telecomunicações, são serviços essenciais de verdade. São esses que nós temos que manter mais longe das mãos dos políticos e burocratas. Esses serviços que não podem estar na mão dos políticos. Veja o caso da SEDAI no Rio de Janeiro e de todas as outras companhias de saneamento, mas principalmente o da SEDAI, que foi o mais emblemático, que estava entregando água, esgoto para as pessoas tomarem, se banharem nas casas delas. O esgoto sai por um cano da sua casa e entra pelo outro. É isso que o Estado faz. Ele te serve um serviço desses, de fezes mesmo, uma porcaria de serviço, sempre. Então, pô, água na mão do Estado, você tá louco, bicho. Eu preciso de água limpa na minha casa, água pura. Não água suja, esgoto. Energia, pô, a gente precisa de energia limpa, barata, para manter nossas vidas, o nosso conforto, nossa saúde, nossa sanidade mental, vendo vídeos como esse. A gente precisa de energia para tudo isso. Ou mesmo ar-condicionado, para você ter uma geladeira funcionando na sua casa. Você precisa de energia limpa e barata. Alguns lugares do Brasil se tornariam mais habitáveis caso tivesse essa energia limpa e barata. Mas não, o Estado controla, deixa nas mãos de poucos empresários com grandes conexões, então o setor de energia, mesmo essas essas PCHs aí, essas micro hidrelétricas, tudo na mão de bandido. Só tem amigo do rei, amigo de Sarney, dessa turma tomando conta da energia. E, obviamente, continua caro, mesmo que privado, continua caro. O Estado tem que estar completamente longe desse serviço. Não pode, a gente tem que defender que o Estado não se meta. Se quiser o Estado só ficar dando nome de rua, olha, já seria uma evolução gigantesca. Se quiser o Estado só ficar enchendo o saco, né, tentando doutrinar as pessoas, bancando filmes, que seja isso. É só não assistir o filme, você não vê o Estado, não te prejudica em nada, absolutamente nada. Mas não. Eles se envolvem exatamente onde é mais essencial, é onde eles pesam a mão, então tudo controlado por políticos, pela política, e político a gente sabe, só bandido, só tem bandido, ou mesmo que seja uma pessoa bem intencionada, eu acredito raramente nessa máxima, acredito que não tenha muito boas intenções, são pessoas muito confusas que parecem bem intencionadas, como é o Bolsonaro ele parece bem intencionado, parece que tem os princípios, mas por outro lado ele não tem. Veja, recentemente, agora, o Bolsonaro comemorando que um traficante de drogas, entre aspas, tira essas aspas, né? Porque ele traficou uma droga proibida para a Rússia e foi preso lá por isso. Era um remédio para um jogador de futebol, eu acho. Acho que o cara era só um motorista do jogador, um amigo do jogador, e foi levar o remédio que o jogador precisa, ou a mulher, ou sei lá, alguém, não me lembro exatamente da história, porém, ele foi preso por isso. É um remédio normal, que no Brasil não é proibido, mas na Rússia é. Assim como no Canadá a maconha não é proibida, muito pelo contrário, mas no Brasil é. Então, qual a diferença? Nos Estados Unidos tem estados onde nenhuma droga mais é proibida. E aí? E o Bolsonaro comemorando a soltura desse sujeito. Claro, tem que comemorar, é maravilhoso que esse cara esteja solto. Só que ao mesmo tempo o próprio Bolsonaro comemorando a prisão de pessoas que trazem outras drogas, outras substâncias que ele não gosta. É uma hipocrisia gigantesca, né? Então não existe ninguém bem intencionado, mesmo quando tem alguém bem intencionado, ou aparentemente bem intencionado, é uma pessoa extremamente confusa, bipolar, que não merece, que ninguém compraria um carro usado dessa pessoa. Pessoa que cada hora é uma coisa, ó, agora é, olha, tô soltando um traficante, tô prendendo um traficante, e tá comemorando as duas coisas. Então você quer esse cara tomando conta da sua segurança, da segurança da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, da educação, da saúde, da energia, da água, do saneamento, do seu dinheiro, da sua conta bancária. Não, gente. O Estado tem que estar ali. Quanto mais importante o serviço, menos o Estado tem que estar envolvido. E não mais. Veja a justiça, STF, eu não entendo a cara que você tem que ter hoje
que um advogado faz para tentar te convencer a contratar ele. Fala, nós vamos entrar na justiça e tal, tal, tal. E aí pode ser que se o cara que você está processando, ou você está sendo processado, se você ganhar, o cara pode apelar, e daí pode apelar e chega no STF. Claro, você não vai ser julgado amanhã, vai demorar uns 40 anos para o STF ver a sua causa, que você é um Zé Ninguém, né? Você não é um ex-presidente da República. Então, óbvio, vai demorar uns 40 anos para ver. Mas quando vê, vai ser esse tipo de bandido que tá lá. Não vai mudar, não vai ser. Agora tem uns caras sérios. Não, nunca vai ser assim. Então, o que a gente precisa é que esse serviço esteja nas mãos privadas, com concorrência, livre concorrência, que ao menor sinal de corrupção, de parcialidade ou de injustiça que cometa um serviço que você está contratando para fazer justiça, você simplesmente muda o seu provedor. Os seus contratos que você tinha lá, você entra em contato com o seu com a outra parte, você fala, ó, sabe aquele contrato que nós tínhamos, vamos mudar o nosso árbitro, porque esse aí eu não confio mais. E pronto, e muda o árbitro, aquele tribunal de arbitragem vai à falência, porque é um bando de corruptos, e o outro, que não tem ainda nenhum sinal de corrupção, ou é realmente honesto, vai ganhar todos os clientes. Bom, vou continuar aqui. Já percebemos que todos os problemas que são universalmente admitidos como urgentes estão todos relacionados a operações governamentais. Guerras, apagões, caos aéreo, saúde pública, cotas universitárias, malversação de dinheiro público, TV pública, etc. Também é fácil concluir que os enormes conflitos sociais entrelaçados no sistema público educacional iriam todos desaparecer se a cada grupo de pais fosse dado o direito de escolher e financiar o tipo de educação que fosse a preferida para seus filhos. As graves ineficiências e os conflitos intensos são coisas totalmente inerentes às atividades governamentais. Se o governo, por exemplo, fornecesse serviços monopolísticos, como por exemplo em alguns setores da educação, o setor energético ou o fornecimento de água, então quaisquer decisões que o governo tome serão coercivamente impostas sobre a infeliz minoria, quer seja uma questão de política educacional para as escolas, integração ou segregação, progressiva ou tradicionalista, religiosa ou secular, etc., quer seja o tipo de água a ser vendida, por exemplo, fluoretada ou não fluoretada, quer seja a forma como a energia será gerada, distribuída e paga. Já deve estar claro que tais batalhas ferozes não ocorrem quando cada grupo de consumidores pode comprar os bens e serviços que bem querem. Não há brigas entre consumidores, por exemplo, sobre quais tipos de jornais devem ser impressos, quais tipos de igreja podem ou não ser construídas, quais tipos de livros devem ser publicados, quais tipos de músicas devem ser vendidas ou quais tipos de carros devem ser fabricados. Todas as brigas que porventura ocorram nessas áreas envolvem o uso da força do governo para fazer restrições. Tudo que é produzido no mercado reflete a diversidade, bem como a força da demanda do consumidor. É isso. A gente tem grupos no Brasil, como o grupo Escola Sem Partido, o qual no começo, quando eles surgiram, eu até tinha alguma simpatia, mas depois que eu entendi um pouco melhor das coisas, eu vi que não tem o menor sentido. Eles querem proibir um certo tipo de educação, que seria essa educação doutrinária, marxista. Eu acho que não deve ser proibido. Eu acho simplesmente que eu não devo ser obrigado a pagar por essa educação. Eu não quero que ninguém faça isso com o meu dinheiro, e muito menos que os meus filhos, que ainda não existem, sofram esse tipo de lavagem cerebral. Então, eu não quero para os meus filhos. Eu quero ter a liberdade de poder consumir o tipo de educação e dar para os meus filhos a educação que eu bem entender. Então eu vou decidir, eu serei o pai e eu vou decidir que educação meus filhos terão. Eu, não o Bolsonaro nem o Lula. E se você defende que o Estado decida, que o Estado tenha essa mão pesada sobre esse setor, com o MEC, inclusive sobre escolas particulares e universidades também, então você defende que o Bolsonaro possa educar seus filhos. Se você gosta do Bolsonaro e acha isso uma coisa boa, então você defende que o Bolsonaro saindo, e um dia ele vai sair do governo e vai entrar alguém que você não gosta, com certeza,
que essa outra pessoa, que seja o Lula, o Ciro Gomes, ou o Luciano Huck, qualquer outro bandido que assuma a cadeira de presidente, que essa pessoa obrigue o seu filho a aprender de tal maneira. Então, não. Então, vamos pensar, se colocar no lugar dos outros, né? Vamos ter um pouco de compaixão. Então, mesmo que eu seja contra o marxismo, que eu acho que isso corrompe o cérebro da pessoa, faz a pessoa ficar mais burra e não mais inteligente, faz a pessoa ter menos conhecimento e não mais conhecimento, o verdadeiro conhecimento, ou seja, você vai educar seu filho numa mentira. É como o marxismo foi destruído há mais de um século por Mises já. Então, se você está educando seu filho, é a mesma coisa que você está ensinando para seu filho para a vida inteira que o Papai Noel existe. E seu filho sai da escola completamente um retardado mental, né? Ou uma criança, claro, um adolescente com o cérebro de uma criança de 3 anos. Se é isso que você quer para seus filhos, eu acho que você tem que ter o direito também de colocar os seus filhos nessa educação. O problema é seu e dos seus filhos. Quem sabe o melhor para seus filhos, eu acredito que seja você. Se você tiver errado, se eu tiver errado, o problema é meu e dos meus filhos. Se você tiver errado, o problema é seu e dos seus filhos. Agora, se você tiver errado no sistema de hoje, e a gente elege o Lula, por exemplo, e o Lula bota lá só os pelegos comunistas para mandarem na educação, todos nós, inclusive eu, que sou contra. Então eu não sou contra você ter a liberdade de colocar seu filho numa escola marxista, você não deve ser contra, e o que garante que você vai sempre poder colocar o seu filho numa escola marxista, mesmo que um Bolsonaro assuma o poder, é a minha liberdade de colocar o meu filho numa escola libertária se eu quiser assim. Então a educação deve ser livre, assim como deve ser livre tudo. A justiça, a polícia deve ser privada e deve ter livre concorrência em todos os setores, porque só assim todas as demandas serão atendidas, não há conflitos no livre mercado, como bem disse Rothbard aqui nesse parágrafo. Seguinte, no livre mercado, portanto, o consumidor é rei, e qualquer empresa que queira ter lucros e evitar prejuízos tentará fazer o seu melhor para servir o consumidor da maneira mais eficiente ao menor custo possível. Em uma operação governamental, ao contrário, tudo muda. Uma dissociação grave e inevitável entre qualidade dos serviços prestados e o pagamento dos mesmos é algo totalmente inerente a qualquer operação do governo. A burocracia governamental não recebe sua renda da mesma forma que uma empresa privada, que tem que servir o consumidor de maneira satisfatória e vender seus produtos de maneira que a receita seja maior que os custos de toda a operação. Não, a burocracia governamental adquire sua renda através da extorsão do resignado contribuinte. Assim, suas operações se tornam ineficientes, além de os custos continuamente aumentarem, pois as burocracias governamentais não precisam se preocupar com prejuízos ou falências. Elas podem compensar eventuais perdas simplesmente fazendo extrações adicionais do bolso dos cidadãos. Além disso, o consumidor, ao invés de ser cortejado e galanteado para seu próprio benefício, se torna uma mera chateação para o governo. Alguém que está consumindo os escassos recursos do governo. Pense na Previdência Social. Nas operações do governo, o consumidor é tratado como um intruso indesejável, uma interferência no sossego do burocrata e na sua estável renda. Por mais que a pessoa queira levar a coisa para o lado, mas com o Estado, o consumidor tem o direito de consumir o produto. Não. Ele tem um direito de esperar, na maioria dos casos, ou de consumir uma porcaria de um produto que muitas vezes ele nem quer. Ele não gostaria, ele não quer ir no hospital público, ele quer ir no Einstein. Claro, nem todos vão poder ter um serviço de primeira linha. Claro, mas o que será a primeira linha num livre mercado? Imagina o Einstein sem pagar impostos e sem as regulamentações. Ou um sírio-libanês. Serviço inimaginável que teria, né? Para lutar pela renda dos mais abastados numa sociedade muito mais rica do que a que nós temos hoje, ou seja, uma sociedade que não tem que carregar nos ombros toda essa ineficiência e parasitagem estatal. Imagina sem impostos, imagina, então o Einstein seria alguma coisa inimaginável e os hospitais que hoje não são muito bons, privados, seriam hospitais tão bons quanto o sírio-libanês é hoje, talvez, não sabemos.
Mas aquela coisa de o futuro a gente não sabe, porém, que eu já comentei, porém, nós sabemos pela teoria econômica que a tendência num livre mercado com livre competição é que os serviços melhorem e os preços diminuam. E que os consumidores sejam bem-vindos nos negócios. Você tem a sua lojinha, você tem o seu negócio, você trabalha numa loja, você tem qualquer tipo de negócio, você sabe como você trata os seus clientes. Que, claro, qualquer negócio que não tenha aí uma proteção governamental, ou que não tenha uma interferência grande governamental, ou que não seja do governo 100%. Mas você sabe como você trata seus clientes. Você precisa dar o melhor para ele. Não é nem que você quer, a sua vontade meio que independe. Você precisa servir bem, receber o seu cliente com um sorriso, senão ele não volta. Você precisa, se você trabalha no restaurante, você precisa fazer uma comida deliciosa, o melhor que você possa. Caso contrário, seus clientes não voltam, não vão recomendar para seus amigos, muito pelo contrário, vão falar mal do seu negócio e vão jurar nunca mais voltar. Bom, é o que eu faço. Quando eu vou num negócio e sou mal atendido, eu juro que nunca mais volto. Ou dou uma segunda chance, falar é aquele vendedor que realmente não dava para o negócio, mas volto. Se sou maltratado novamente, aí pronto. Aí, além de não voltar, ainda falo mal, falo, olha, nunca mais piso lá, não pisem lá, porque é assim o livre mercado. E assim seria tudo, caso não houvesse governo. A única coisa contrária a esse princípio de livre mercado, onde você é bem tratado pelos provedores de serviço, é o Estado, que não obtém a renda através da sua voluntariedade. Você não dá o seu dinheiro ao Estado voluntariamente, mesmo que você diga que faz isso, há um assalto, você está sendo assaltado pelo Estado, há coerção, você não tem a opção de não dar o seu dinheiro para o Estado. Então, Rothbard tem uma frase muito boa que é impossível medir a qualidade de serviços ou produtos os quais o consumidor é obrigado a pagar. E eu digo que há ainda, você pode medir pelo que eu comentei no começo, que é a existência, apesar da gratuidade da educação pública, da saúde pública no Brasil, existem serviços privados. Só isso já mostra que a qualidade que eles oferecem é uma porcaria. Assim, casualmente, a demanda do consumidor por bens e serviços de certas áreas, as empresas privadas ficarão contentíssimas em supri-las. Elas cortejarão e saudarão as novas oportunidades de negócios, expandindo suas operações e ansiando por satisfazer os novos pedidos. O governo, ao contrário, geralmente encara essa situação instando e até mesmo ordenando que os consumidores comprem menos e permitindo que escassezes ocorram, conjuntamente com a deterioração da qualidade dos serviços. Destarte, o aumento do uso das ruas estatais das cidades descamba em congestionamentos exacerbados e em contínuas denúncias e ameaças contra as pessoas que dirigem seus próprios carros. A administração da cidade de Nova York, por exemplo, está continuamente ameaçando banir o uso de carros particulares em Manhattan, onde o congestionamento tem sido particularmente desagradável. Somente esse ente chamado governo iria pensar em ameaçar os consumidores dessa maneira. Somente o governo, é claro, tem a audácia de solucionar o congestionamento tirando os carros particulares, ou caminhões, ou táxis, ou qualquer coisa, das ruas. De acordo com esse raciocínio, a solução ideal para o congestionamento seria simplesmente banir todos os veículos. Olha, Rothbard escreveu esse artigo muito antes do seu falecimento, em 95, então não sei exatamente que ano foi, nós publicamos em 2008, logo no começo do Instituto Mises Brasil, hoje chamado Instituto Rothbard, mas ele não poderia prever que o envolvimento do governo no setor de saúde fosse causar a maior ditadura já vista na face da Terra, que é essa ditadura da fraudemia. Ou seja, a ineficiência explícita e anunciada do governo em gerenciar a saúde, os serviços de saúde, ou a sua intromissão, fazendo com que o livre mercado não seja capaz de atender rapidamente uma demanda crescente, fez com que o governo proibisse as pessoas de viverem as suas vidas em nome de não sobrecarregar o sistema de saúde.
aquela mentira dos 15 dias para achatar a curva, que virou mais de um ano, que continua sendo uma mentira, não tem curva, aquela curva independe de qualquer medida governamental, se é que ela é verdadeira, com tantos testes falsos, aquilo é 1 milhão de vezes pior do que o Rothbard está temendo aqui, que seria o banimento do uso de veículos em Manhattan. Em São Paulo também, ou no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um trânsito até pior do que São Paulo. Mas é isso, a ineficiência estatal faz com que os consumidores não sejam bem-vindos. Ou seja, o sonho de um dono de hospital é ter uma pandemia. É ter os seus serviços demandados de maneira gritante, gigantesca, uma demanda que ele não consegue atender. É isso, o sonho de qualquer empresário é esse. Você tem qualquer tipo de negócio, você sabe. Não seria maravilhoso você, sei lá, você tem uma corretora de imóveis. Não seria maravilhoso que todas as pessoas demandassem imóveis de uma vez para você? Seria maravilhoso. Você começaria a expandir sua empresa rapidamente, você conseguiria atender essa demanda. E você estaria com um sorriso daqui a aqui atendendo os seus clientes e tentando trazer cada vez mais. Já o governo é o contrário. Ah, não, olha, tá vindo uma pandemia aí e vai aparecer um monte de cliente pra gente. Então o que a gente faz? Bom, a gente tem que primeiro pedir para as pessoas não virem para cá, a não ser que estejam morrendo já, né, com falta de ar. E cancelar todos os serviços que a gente tinha para atender também. Então, exames de câncer, exames de coração, de doenças que realmente matam muita gente todos os anos no mundo inteiro. Matam muito, e muito mais do que essa gripe. Incontáveis vezes mais do que essa gripe. Então vamos cancelar todos os exames, todos os tratamentos, tudo. Vamos deixar os hospitais vazios para tentar atender essa demanda que a gente não consegue atender. Um ano depois, quando qualquer empresário já teria atendido essa demanda, ou pelo menos aumentado muito essa capacidade, os governos continuam com até menos do que tinham antes de capacidade. Mesmo com um dinheiro astronômico jorrando para esses lugares. Para esses governos. E realmente, se há uma coisa que ficou comprovada com essa pandemia, foi que o Estado não deve se envolver em serviços importantes. E muito menos na saúde. Muito menos na educação, na justiça. A justiça também ficou provado isso. Veja o STF, que rasgou a fantasia, né? O STF rasgou a fantasia. Escancararam, assumiram de vez que não tem nada de justiça ali. Antes havia até uma aura e advogados falavam, não, imagina, olha aqui as decisões, vou ler as decisões. Hoje todo mundo sabe que aquilo é uma palhaçada. E mesmo assim somos obrigados a consumir o serviço. E se você, como eu disse, se você quiser processar alguém, é 30 anos para o STF ouvir. Ou seja, eles não conseguem atender a demanda também, mas no caso da pandemia foi até pior, porque por causa da ineficiência, da incompetência escancarada deles, eles acabaram com a vida e com os negócios de todo mundo, do Brasil e do mundo. Com a desculpa para não sobrecarregar o sistema, que está sobrecarregado desde que foi inventado. O SUS, veja as notícias históricas aí, pessoas morrendo nos corredores e à espera de exames, de consultas, tratamentos, desde que foi fundado o SUS, desde que inventaram o SUS. Sempre. Corrupção, sempre. Ineficiência sempre, gente morrendo na fila, cena de guerra. Sempre, desde que inventaram. E agora, agora vai sobrecarregar. E antes, que as pessoas morriam no corredor, morriam à espera, não estava sobrecarregado já? Por que eu tenho que parar minha vida por causa da sua ineficiência? Então a luta tem que ser para que o Estado não se envolva. E a gente sabe, os incentivos do Estado, obviamente, a gente sabe por que os Estados não resolveram o problema. Porque quanto pior, mais verbas são demandadas, mais a opinião pública fica histérica. Falando, olha aí, Manaus tá sem oxigênio, tem que mandar dinheiro, genocida, não sei o quê. E aí, uma enxurrada de recursos foi para lá. Eles foram premiados pela ineficiência. É isso que vocês têm que entender. A polícia é a mesma coisa. Quanto mais crime, mais dinheiro a gente demanda. Também o policial é mal pago. Aumenta o salário do policial, dá mais verba. Claro, você premia a incompetência, a educação e idem. Último lugar do PISA. O que as pessoas falam? O Estado tem que sair da educação, deu errado, tá dando muito ruim.
Não. Eles falam, dá mais dinheiro, recompensa. É revoltante de verdade. É revoltante de verdade, porque nós somos assaltados diariamente para pagar esse esquema. Mas esse tipo de atitude para com o consumidor não está restrita ao tráfego nas ruas. A cidade de Nova York, novamente, tem sofrido periodicamente de falta de água. Eis aqui uma situação em que, por muitos anos, o governo da cidade tem tido o monopólio compulsório da oferta de água aos seus cidadãos, tendo falhado em fornecer a quantidade suficiente de água e tendo falhado em precificar essa oferta de tal maneira a equilibrar o mercado, a igualar a oferta à demanda, algo que as empresas privadas fazem automaticamente. A resposta das autoridades de Nova York à escassez de água tem sido sempre a de culpar não a eles próprios, mas o consumidor, cujo pecado tem sido o de usar muita água. A única reação da administração da cidade foi banir o uso de aspersores, sprinklers, para gramados, restringir o uso de água e requerer que as pessoas bebam menos água. Dessa forma, o governo transfere seus próprios fracassos para o usuário, que se transforma em bode expiatório e que é ameaçado e perseguido, ao invés de ser servido de maneira satisfatória e eficiente. A gente vê isso também nas cidades brasileiras. Bom, no Rio eles servem esgoto, né? Mas em São Paulo, além de servir uma água de baixa qualidade, sempre falta água, sempre. Ano sim, ano não. É uma seca enorme e o governo é pego de surpresa por isso. Então aumentou o consumo. O desperdício da rede também é gigantesco, uma coisa gritante, né? A ineficiência é nojento mesmo, é de mexer com os nossos brios de verdade. Todos os anos a mesma coisa. Então, olha, também as pessoas tomam banho de 15 minutos. E daí, meu? E daí a água cai do céu. Você que faça um bom sistema de captação de água. A água brota, o Brasil é riquíssimo em água, nunca vai faltar água no Brasil, nunca, a não ser, é claro, enquanto estiver na mão do Estado. Só aí falta água. Um país com tantos rios nascentes, lençóis freáticos gigantescos, reserva de água do Brasil é inesgotável praticamente. E se um dia a sociedade tiver consumido tanta água a ponto de secar, é impossível, ok? Mas, porém, vamos supor uma localidade que não tem a dessalinização da água, há métodos de extrair água do ar, da umidade do ar se extrai água, já há equipamentos que fazem isso. Então, ou transposições de rios, mais caro também, mas não é para demorar, não precisa demorar 70 anos para fazer para desviar o curso de um rio. Isso pode ser feito rapidamente por empresas privadas que, vendo a necessidade dos clientes em dada território, eles vão ter que aumentar o preço. O preço da água não pode ser de graça. Claro, você pode recolher a sua água, mas se você quiser canalizada, bonitinha, limpinha, uma água de qualidade, não vai ser de graça, não. Pode até ser também, não sei como é que o mercado vai lidar com isso, a gente não tem como prever. A gente sabe que se tirar das mãos dos políticos, acaba a escassez de água, pelo menos no Brasil. Ou diminui muito, aumenta a qualidade do produto, precisa ter livre concorrência, não há monopólio natural, isso é uma mentira. E tem um outro artigo que eu vou ler outro dia que chama o mito do monopólio natural, que mostra isso. Mas por hoje eu vou deixar só com essa frase, que não há monopólio natural. Qualquer um poderia prestar o serviço de entrega de água, como é no Brasil hoje. Você vê, quando dá essas secas, prontamente aparecem caminhões-pipa para atender negócios como hotéis, escolas. Prontamente, pagando, não tem problema nenhum, o pessoal dá um jeito. É só o Estado não proibir que o jeito aparece. Na saúde, bom, o Estado está envolvido em tudo e cobra impostos escorchantes. Tem havido uma resposta similar do governo para o problema sempre crescente da criminalidade. Ao invés de fornecer proteção policial eficiente, a reação de qualquer governo tem sido a de obrigar o cidadão a ficar longe de áreas propensas ao crime. Assim, quando o Central Park em Manhattan se tornou mal afamado por ser um local de assaltos e outros crimes no período noturno, a solução da administração da cidade para o problema foi impor um toque de recolher,
banindo o uso do parque à noite. Ou seja, se um inocente cidadão quiser ficar no Central Park à noite, é ele quem será preso por estar desobedecendo ao toque de recolher. É claro que é mais fácil prender um inocente civil do que acabar com a criminalidade no parque. São Paulo também, o Parque do Ibirapuera fecha à noite, ou fechava pelo menos alguns anos atrás, quando eu saí do Brasil, por conta da criminalidade. É varrer a sujeira para debaixo do sapato, ou, como eu citei o Constantino no começo, um exemplo que ele sempre adorava usar é acabar com o adultério tirando o sofá da sala. Um exemplo terrível, como tudo que ele fala. Mas tudo bem. Em resumo, enquanto o velho lema da iniciativa privada é que o consumidor sempre tem razão, a máxima implícita de qualquer atividade governamental é que o consumidor sempre é o culpado. Como nós vemos, né? Se você não puser sua máscara, você é o culpado. Se você não tomar a vacina, você é o culpado. Se você... Qualquer coisa, a culpa é sua, nunca é deles. Você consumiu muita água, você tomou um banho muito demorado, você regou suas plantas, lavou o seu carro, lavou a sua calçada. Um criminoso, praticamente, tem que ser preso. Mas eles que fazem essa péssima administração dos recursos e exigem um monopólio, ou pelo menos um controle gigantesco sobre o setor, esses não têm culpa de nada, nunca. O hospital público ali, o SUS todo na mão dos caras, um ano depois de saber de pandemia, o escambau, eles ainda não conseguiram aumentar o número de leitos. Não que não precisasse antes. Sempre precisou aumentar o número de leitos, mas dessa vez é uma coisa gritante, verteram realmente bilhões, centenas de bilhões de reais para que isso fosse feito, e não foi feito. Isso foi muito escancarado. Eu acho que se serviu para alguma coisa, todo esse imbróglio que nós passamos por esse tempo todo, que seja para desmascarar essa verdade, para mostrar, escancarar ao mundo que o Estado não deve estar envolvido em nenhum serviço. Muito menos os mais importantes e essenciais para a nossa vida. É óbvio, os burocratas e políticos já têm uma resposta padrão para as crescentes reclamações a respeito de serviços ruins e ineficientes. Os contribuintes precisam nos dar mais dinheiro. Já não basta que o setor público e a sua consequência natural, a taxação, tenha crescido no último século e continue crescendo bem mais rapidamente que a renda nacional. Também não basta que os defeitos e as chateações das atividades governamentais tenham se multiplicado junto com o aumento do orçamento do governo. Todos nós devemos dar ainda mais dinheiro para aquele buraco sem fundo que é o Estado. Rothbard, ele põe sangue nos olhos, mesmo ele é fantástico. Todos os textos dele são fáceis de ler e tem essa pegada de mexer com a gente, realmente, porque ele escancara a verdade. São verdades que dificilmente você leu com tamanho mais escritas com tamanha maestria quanto os textos de Rothbard. Por isso, leiam tudo que vocês puderem de Rothbard. Vale muito a pena e vai sempre abrir os olhos de vocês. E a gente vê, o imposto sobe. Hoje nós pagamos mais da metade do que produzimos de imposto. E o Estado nos atrapalha em produzir tudo. Então, qualquer coisa que você produza, tem um dedo do Estado ali falando, mas eu vou botar essa dificuldade aqui. Só para você abrir uma empresa qualquer que seja, demora mais de 6 meses no Brasil. Para fechar é impossível. Aí você tem 1 milhão de alvarás e coisa que você precisa ter. O Bolsonaro assinou uma lei, eu não sei como é que ficou aí depois disso, mas até eu sair do Brasil era assim, demorava meses para abrir, anos para fechar, se é que você conseguia fechar uma empresa, e tudo dá problema, Justiça do Trabalho, bombeiro, alvará da prefeitura, o governo estadual, ISS, ICMS, olha, é tudo para te atrapalhar, para fazer você não produzir mais, para te desincentivar de produzir mais, e aquilo que você heroicamente consegue produzir, o Estado toma mais da metade. Quando você usa para consumir, te toma também. Se você investe, te toma, come cotas, essas coisas todas. Tem o Paulo Guedes agora querendo tomar também dividendos, que já foram taxados. Tudo que você investiu já foi taxado pesadamente, ainda quer taxar o que você conseguiu heroicamente guardar. É revoltante de verdade. Os comunistas, socialistas sempre vão estar no poder. Isso é evidente para você
aceitar a existência do Estado, você tem que ser um socialista, mesmo que micro, mas você tem que ser um socialista. E a gente vê aí, o liberal, o mais liberal é o cara que quer taxar aquilo que você heroicamente conseguiu guardar depois de ser roubado por todos os lados, por todos os governos. No tempo do Tiradentes, claro, Tiradentes, sabe lá, Deus se existiu ou não, acho que não, mas na lenda do Tiradentes ele lutou contra o quinto, era 20% de imposto e só. O argumento correto contra a demanda de políticos por mais dinheiro de impostos é a seguinte pergunta: como é que as empresas privadas não têm esse problema? Como é que as empresas de eletrônicos ou companhias de fotocópias ou empresas de informática ou qualquer outra não têm problema para encontrar capital para expandir sua produção? Por que essas empresas não publicam manifestos denunciando o povo por não dar a elas mais dinheiro, para que assim elas possam servir às necessidades do consumidor? A resposta é que os consumidores pagam por eletrônicos, ou por serviços de fotocópia, ou por computadores, e os investidores, como resultado, passam a ver que é possível ganhar dinheiro investindo nesses negócios. No mercado privado, as empresas que servem os consumidores com sucesso encontram facilmente capital para sua expansão. Empresas ineficientes e sem sucesso, não, e eventualmente elas saem dos negócios. Mas, para o governo, não existe esse mecanismo de lucros e prejuízos que o induza a fazer investimentos em operações eficientes e que penalize as operações ineficientes e obsoletas, descartando-as. Não existe, para as atividades do governo, um sistema de lucros e prejuízos que induza tanto a expansão quanto a contração das operações. No governo, portanto, não há um real investimento, e ninguém pode garantir que operações de sucesso irão se expandir e as fracassadas irão desaparecer. Em contraste ao setor privado, o governo arrecada seu capital literalmente por meio de um assalto, que é a perfeita caracterização do mecanismo coercivo da taxação. Sim, imposto é roubo, vocês já sabem disso, vocês assistem os vídeos aqui, vocês já são quase libertários ou são libertários, então vocês sabem já que imposto é roubo e que o Estado não precisa prover um bom serviço, ou nenhum serviço, na verdade, não precisa fazer nada, que o dinheiro dele vai estar lá entrando. Enquanto que você, se a net para de te fornecer internet, você, no mínimo, você cancela o serviço, né? Você para de pagar e pronto. Você fala, ó, tô cancelando e tchau, você não tá mais me dando internet. Esse é o motivo, eu não quero mais. Você vai no restaurante, pede uma porção de fritas, ele te traz a batata crua e você fala, ei, escuta, eu pedi fritas. Ah, mas é isso aí, bicho, é isso aí que dá pra dar pra você. Ele não volta lá nunca mais. Mas e se você for ameaçado, caso você não voltar? Você vai comer batata crua, filhão. É isso que o Estado faz. Ou não, ou você não vai no restaurante, você vai produzir mais ainda, ou ele te assalta, você paga a batata crua e você vai ainda ter que pagar a batata frita em outro restaurante. Olha, às vezes eu queria debater com alguém que acredita no Estado. Não dá pra entender o que tem na cabeça de uma pessoa dessas. Eu vou até me ver enquanto eu tava lendo um argumento. Por que os hospitais privados, mesmo eles sendo muito controlados pelo Estado e tendo que pagar altos impostos e tudo, por que eles não correram para aumentar absurdamente a sua capacidade? Tipo, não falo dobrar a capacidade, falo em aumentar em 40, 50 vezes a capacidade deles. Será que é porque os hospitais ficaram vazios na maior parte dessa pandemia? E que não é tão lucrativo assim? Será porque os governadores e prefeitos não investiram todo aquele dinheiro que eles tinham, que eles receberam do governo federal, e foi uma enxurrada de dinheiro, porque eles não investiram tudo em aumentar a capacidade hospitalar? Será porque eles mesmos estavam vendo os hospitais vazios e ao mesmo tempo falando, olha, dificilmente vai encher, se encher vai ficar igual o SUS sempre foi, gente morrendo na fila do hospital. E aí, se encher, a gente pede ainda mais dinheiro, porque aí é calamidade, aí a gente pede mais dinheiro ainda, emergencial, a gente depõe o Bolsonaro. E aí o dinheiro volta a chover pra gente. Se pensar, será que foi isso?
Pode ser. Eu acredito mais nisso. Porque se fosse realmente um caso desses que todo mundo vai precisar de hospital ao mesmo tempo, eu acredito que algum empreendedor colocaria ali, e até o mais pobre daria tudo que ele tem na vida, mesmo que não seja muito, mas pagaria um alto valor para poder se internar naquele momento. Será que não há alguma regulamentação estatal que previne isso de acontecer, ou que a taxação não torne tão interessante assim o provimento desses serviços de emergência? Eu acredito que no livre mercado nós teríamos seguradoras que estariam preparados para esse tipo de calamidade pública. O caso de terremotos, maremotos, furacões, incêndios, porque incêndios podem tomar conta de cidades, bairros inteiros, e isso se torna uma calamidade. Imagina 200 mil pessoas desalojadas do dia para a noite. Isso é uma calamidade gigantesca. Então, eu acredito que seguradoras poderiam ter um estoque de comida, galpões que prontamente poderiam ser preparados, como os hospitais de campanha do Brasil, quando eles fizeram ali, aquilo lá poderia ser preparado rapidamente por seguradoras privadas. Fica o exercício de raciocínio. Muitas pessoas, incluindo alguns funcionários do governo, acreditam que esses problemas poderiam ser resolvidos se o governo fosse gerido como uma empresa privada. O governo, então, criaria uma pseudo-corporação monopolística gerenciada pelo governo, que, supostamente, cuidaria dos negócios seguindo princípios de mercado. E isso foi feito, por exemplo, para os Correios e para a constantemente desintegrada e decadente New York City Transit Authority, a Autoridade do Trânsito de Nova York. Essas corporações seriam então obrigadas a pagar com seus déficits crônicos e autorizadas a lançar títulos no mercado de títulos. É verdade que os usuários diretos estariam assim aliviando um pouco da carga sobre a massa de contribuintes, que inclui tanto os usuários como os não usuários. Mas existem defeitos ruinosos inerentes a qualquer atividade governamental que não podem ser evitados por esse artifício pseudo-corporativo. Em primeiro lugar, um serviço governamental sempre será um monopólio ou semi-monopólio, frequentemente, como no caso dos Correios ou da Transit Authority. É um monopólio compulsório. Toda ou praticamente toda a concorrência privada é proibida. O monopólio significa que o serviço oferecido pelo governo será bem mais caro, mais custoso e de pior qualidade em comparação ao que seria no livre mercado. Empresas privadas obtêm seus lucros cortando custos o máximo possível. O governo, que não vai à falência e nem sabe o que é ter prejuízos, não precisa cortar custos. Como ele está protegido contra qualquer concorrência e contra qualquer prejuízo, tudo o que ele precisa fazer é interromper o fornecimento dos serviços ou simplesmente aumentar os preços. O segundo defeito ruinoso é que, por mais que se tente, uma corporação governamental jamais poderá ser gerida como uma empresa privada, simplesmente porque seu capital continua sendo arrancado à força dos contribuintes. Não há como evitar isso. O fato de uma estatal poder vender títulos no mercado ainda depende do supremo poder de taxação do governo para poder resgatar esses títulos. E olha, tinha alguns amigos que falavam, olha, a Petrobras vai falir. Eu falava, ledo engano, a Petrobras só fale depois que a gente falir. Primeiro eles vão quebrar a gente com a Petrobras, com os Correios, com os bancos estatais, com o que quer que seja, com a polícia, educação, o que quer que seja que eles estejam fomentando com o nosso dinheiro, e que são empreitadas sempre fadadas ao fracasso, e os incentivos, como eu já disse, são todos para que fracassem, de todos os envolvidos no negócio, sempre querem que esses negócios fracassem, para que sempre vá mais dinheiro, a opinião pública deseje e faça pressão para que mais dinheiro jorre nos cofres dessas empresas. E segundo, que a empresa estatal não fecha, não vai à falência. O que acontece? O Tesouro vai lá e resgata, mesmo que tenha ações na bolsa. A gestão é estatal, a propriedade
Entre aspas, porque o Estado não é o legítimo possuidor de nada, ele não é dono legítimo da Petrobras, nem de um lápis que tem em qualquer repartição, não é do Estado, o Estado não pode ser dono. E é uma confusão, é uma tremenda confusão dessa maneira. Esse é o verdadeiro caos. Qualquer outro arranjo que venha, seja os funcionários tomando posse, seja até mesmo um burocrata, um político, falando, agora a Petrobras é minha, isso seria um arranjo melhor do que o arranjo que nós temos hoje. É sua? Então pega aí, leva aí, paga a dívida dela também, se você puder, vai à falência. Como é que... Então é isso. Empresas estatais não podem ser gerenciadas como propriedades privadas simplesmente por não serem. E não adianta votar em pessoas de camisa laranja que se dizem a favor da eficiência e gestores. Não adianta. Os gestores e os laranjinhas, eles não têm a menor noção de que tudo vai continuar. Eles estão mentindo para você, eles não estão mostrando para você que tudo vai continuar como está, simplesmente porque eles não defendem a desestatização de tudo. Eles defendem uma gestão melhor. Então todos os que passaram até hoje, são incompetentes porque eles não são tão bons quanto os de camisa laranja. Os de camisa laranja fazem processo seletivo para escolher os candidatos. Então, esses vão ajudar vocês e vão gerir bem as empresas. Nada mais longe do real. Se alguém tem alguma dúvida, veja aí os políticos eleitos por esse partido, inclusive o deputado estadual por São Paulo, aí que foi eleito falando por menos estado, não sei o que, a primeira coisa que o cara me faz é fazer blitz no stand center para prender trabalhador, que está exatamente deixando de sustentar todo esse esquema corrupto e pervertido que tanto nos atrapalha, né, para sustentar, para atender melhor os clientes com produtos melhores e mais baratos do que a concorrência. Então não se iludam com ninguém. A gestão pública sempre será pública. E a gestão privada sempre será privada. Lucros, prejuízos. Se existe uma rede de proteção, como o malabarista, o trapezista, né, que usa a rede de proteção, ele vai ser muito mais ousado, né? E se ele cair, ele rapidamente quica e já volta pro seu trapézio. Não é assim que funciona, mas no Estado é. Porque você vai botar ele lá de volta. O seu dinheiro, tudo aquilo que você foi roubado e deixou de dar uma comida, uma vida melhor para seus filhos, tudo isso é usado para botar eles de volta lá em cima, para continuar enterrando dinheiro naquele buraco que são as empresas estatais, o Estado em si, né, todos os serviços estatais. Buracos sem fundo. Finalmente, há um outro problema crítico inerente a qualquer operação governamental. Uma das razões que faz das empresas privadas modelos de eficiência é porque o livre mercado estabelece preços, que é o que torna possível o cálculo por parte das empresas e permite que elas descumpram quais são seus custos e, portanto, o que elas devem fazer para ter lucros e evitar prejuízos. É através desse sistema de preços, bem como a motivação para aumentar lucros e evitar prejuízos, que bens e serviços são devidamente alocados no mercado, dentre todas as intrincadas ramificações e áreas de produção que fazem parte da economia capitalista. E é o cálculo econômico que torna essa maravilha possível. Em contraste, sob um planejamento central, tal como foi tentado no socialismo, é impossível fazer quaisquer precificações acuradas, e assim os burocratas não podem calcular custos e preços. Essa é a principal razão pela qual o planejamento central socialista se mostrou um grande fracasso quando países comunistas se tornaram industrializados. E é exatamente pelo fato de um planejamento central não poder determinar preços e custos com qualquer acurácia que os países comunistas do leste europeu abandonaram rapidamente o planejamento central e foram correndo em direção a uma economia de livre mercado. Sim, lucros e prejuízos. Se você tem uma empresa, pense você abre uma empresa, mesmo que você nunca tenha feito isso, você abre uma empresa, você vai fazer empadinha. E aí, primeiro mês, ok, você não fechou no vermelho, não fechou no verde, né? Você não teve lucro, você teve prejuízo, estava montando a operação. Segundo mês, melhorou um pouquinho, mas ainda prejuízo. Terceiro mês, prejuízo.
quarto mês, prejuízo, logo você já fala, olha, não tá dando, talvez seja melhor fechar. O Estado não, o Estado é prejuízo, 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 décadas, centenas de anos, milênios, e nunca foi pensado em fechar, né? Terrível. Então os incentivos são completamente diferentes. Então, se você tiver lucro na sua empresa, você vai expandir a sua capacidade rapidamente. Você vai falar, olha, tem muito consumidor aqui, atingiu uma mina de ouro, a empadinha estava em alta demanda no mercado, eu estava pensando em fazer, no melhor das hipóteses, 1.000 empadinhas por mês, eu estou fazendo 400 mil empadinhas por mês. E tem demanda para 1 milhão, então já estou expandindo. Maravilhoso, maravilhoso, você está fazendo o certo. Tente observar se isso é um ciclo econômico ou não. Eu acho que meio que independe, de acordo com a demanda que você tenha, né? Pode independer, você vai querer atender de qualquer jeito, sendo um ciclo econômico ou não, porque você não tem a bola de cristal de saber quando a bolha vai estourar. Mas você pode, talvez, ter uma atuação mais conservadora e expandir aos poucos, né, testando o mercado e sempre uma expansão mais sustentável, ou seja, você com o seu lucro, você investe, tira o que você já investiu, você vai tendo lucros e vai tirando, diversificando, talvez, para que você não tome um tombo muito grande caso seja um ciclo econômico gerado pelo Estado também. Porque isso pode acontecer. Essa inflação galopante que nós estamos vendo faz com que as pessoas tenham uma preferência temporal mais baixa. Então, as pessoas vão querer gastar o dinheiro delas mais rapidamente, a demanda por produtos sobe, mas ali na frente, essa mesma pessoa que está gastando que nem um louco hoje, vai acabar o capital dela, porque o bust vai chegar, ou seja, quebra chega, e o mercado não é capaz de continuar e todo aquele seu investimento vai se mostrar mal feito, você vai acabar perdendo uma fortuna. Aconselho investimentos mais conservadores, né, eu diria. Mas você tem que aproveitar as ondas, você tem que seguir a maré do mercado e ir junto, porque senão você vai estar perdendo oportunidades que pode ser de ouro, pode ser que não seja um boom, pode ser que seja realmente a empadinha, caiu no gosto das pessoas e isso vai durar para sempre. Então, maravilha. Então, investe tudo. E o governo não tem esse incentivo, não tem. Veja, a pandemia era para ter uma capacidade hospitalar gigantesca agora, né, a esse ponto. 1 ano e meio, 1 ano depois, era para ter uma capacidade hospitalar gigantesca. Não tem porque tanto faz, deu lucro, deu prejuízo, ou tem mais consumidor, tem menos consumidor. Quanto menos, melhor, ou melhor, sei lá, tanto faz para esses caras. Quanto mais ineficiente for, mais a opinião pública vai querer que dê mais dinheiro, vai chamar o governante que não der mais dinheiro de genocida, essas coisas. Portanto, se o planejamento central empurra a economia para um incompetente caos calculacional e para produções e alocações irracionais, o avanço de qualquer atividade governamental inexoravelmente introduz ilhas caóticas cada vez maiores na economia e torna o cálculo dos custos e a alocação racional dos recursos produtivos cada vez mais difíceis. À medida que as operações do governo se expandem e a economia de mercado definha, o calculacional se torna mais e mais destruidor e a economia se torna crescentemente impraticável. É o que a gente tem hoje, uma economia praticamente praticamente impraticável, porém ainda com alguma sanidade, que seriam as empresas privadas, o sistema de lucros e prejuízos, que vale para empresas, pelo menos as menores, né? As maiores, a gente sabe, né? Tem o too big to fail, né? Ou seja, grande demais para quebrar, então bancos e alguns outros setores agem com mais irresponsabilidade, porque eles sabem que o governo pode socorrê-los, né? Principalmente nos Estados Unidos, mas isso como tem o chamado risco moral, né? Então, como eles sabem que tem a rede de segurança, como a Petrobras, eu falei, mas empresas privadas também, algumas grandes têm essa certeza, né? Que o governo, qualquer coisa, vai ajudá-los. Então, eles sabem que tem essa rede de segurança, eles podem agir mais irresponsavelmente. Já o puro empresário privado, ele sabe que não tem ninguém para ajudá-los, caso haja uma quebra ou uma malversação dos recursos, então ele vai tentar fazer o melhor trabalho possível na hora de investir. E concluindo, o derradeiro programa libertário
pode ser sumarizado em uma única frase: a abolição do setor público, com a conversão de todas as operações e serviços executados pelo governo em atividades realizadas voluntariamente pela economia de livre mercado. Eu diria, há uma observação sobre essa conclusão, esse último parágrafo. Nem todas as atividades governamentais vão continuar existindo no livre mercado. Apenas aquelas que são demandadas voluntariamente por clientes num livre mercado, e aquelas que forem éticas, ou seja, por exemplo, a Receita Federal não tem lugar no livre mercado, é uma gangue de criminosos que vive de roubar as pessoas. Então, isso não tem lugar no livre mercado, a Receita Federal não vai mais existir, não existe mais o recolhimento de impostos. Existe o departamento das empresas, financeiros das empresas, que vão recolher os ganhos. Esse sim, mas todos os ganhos vão ser obtidos voluntariamente. Então você não vai mais ficar investigando a vida dos seus clientes, você não vai ter essa autoridade de ver a carteira, acredito, de criptomoedas ou de ouro dos seus clientes para ver quanto tem ali e saber se ele está te dando X% que você demanda. Se você fizesse isso, você não estaria agindo de acordo com as regras de livre mercado e de respeito à propriedade privada. Logo, você seria considerado um criminoso comum, como devem ser vistos os agentes da Receita Federal. Todos são criminosos comuns. E essa falsa aura de legitimidade que eles têm, porque eles estão atuando em nome do Estado, que é uma organização criminosa, não tira deles a culpa dos crimes que eles cometem, são ladrões. E assim, outros serviços também do Estado não existiriam, como esses serviços de Anvisa, essas coisas. Claro, agências certificadoras privadas existem hoje já no mercado e continuarão existindo, mas agências que vivem de achacar os produtores, não. Você certifica o seu produto se você quiser. E o consumidor compra um produto com certificação ou não, se quiser no livre mercado. A certificação sempre vai ter um custo. Mas vai ter um benefício também, a certificação tem um benefício. E ela deve vir de entidades que que ganham seus clientes com base na competência, com base na eficiência dos serviços prestados. Então, uma certificadora como a Anvisa não teria nunca lugar no livre mercado, é uma agência criminosa, né? Já matou muita gente, a Anvisa, pela demora de aprovar remédios, pela aprovação de remédios equivocados, também já aconteceu na história. Então, uma empresa que cometa erros terríveis, como já foram cometidos pela Anvisa, e que seja ineficiente, como a Anvisa jamais teria lugar no livre mercado. Tem alguns profissionais lá que poderiam conseguir empregos em certificadoras privadas, porém lá eles teriam que trabalhar de verdade, para o bem dos clientes, pensando sempre, número um, a segurança e satisfação dos clientes, e não em satisfazer o seu superior ou o político que o colocou ali naquele cargo, né? Então, olha, esse é um dos meus artigos favoritos, por isso eu me estendi um pouco mais. Leiam todos os artigos de Rothbard, vale muito a pena ler os artigos dele. Se você gostou desse vídeo, deixa o like em qualquer plataforma que você estiver, se inscreva no canal, no YouTube, no Library, no Odyssey, no Rumble, onde você esteja assistindo esse vídeo, se inscreva para receber as atualizações, principalmente no Odyssey. Se você quiser doar, gostou do meu trabalho, quiser doar em Nano, eu aceito Nano, tá aqui a carteira de Nano, tá aqui, se quiser, vou dar um tempinho para você poder escanear e me mandar o quanto você quiser em Nano. Se quiser doar Bitcoin também, temos a carteira de Bitcoin, tá aqui na descrição, não vou botar o QR Code aqui não, mas querendo doar, obrigado pela doação. Eu recebi recentemente uma doação vultuosa de 10 nanos, quase $100 americanos. Muito obrigado a quem doou, fico muito agradecido. Muito obrigado a quem comenta nos meus vídeos, mesmo que seja para me xingar, porque eu vejo gente, eu nem posto vídeo, já tem lá um falando, tô me desinscrevendo do canal porque você é negacionista. Bom, já vai tarde, não sabe onde estava escrito então, né? Porque esse aqui é o Instituto Rothbard, nós falamos a verdade aqui nesse instituto. Todos os nossos vídeos, acredito, nem todos, né? Tem uns vídeos muito ruins também, da época que haviam outras pessoas junto conosco no instituto, algumas entrevistas ali que não vale a pena, ou um curso ou outro ali que
a gente não aprovou, foi posto à revelia, mas continua aqui, tem uns vídeos muito ruins, mas a maioria dos vídeos só falamos a verdade, são vídeos que, e eu sei que a verdade dói, quando eu comecei a estudar libertarianismo, eu não queria aceitar também, eu tinha esses mesmos preconceitos que vocês têm, que quem não gosta da gente tem, né? E foi difícil também, eu briguei com meus irmãos para não querendo aceitar a verdade que eles estavam falando para mim. E a verdade dói bastante, principalmente para qualquer pessoa mais desavisada que foi enganada ingenuamente pela mídia mainstream, pelos falsos especialistas. Deve doer bastante mesmo ouvir uma verdade. E por isso é muito mais confortável ficar assistindo a televisão. Muito mais confortável para quem acreditou na verdade continuar acreditando na mentira, continuar acreditando na mentira. Do que assumir que foi feito de palhaço por mais de um ano. Mas já vai tarde. Então, se você não gosta da verdade, aqui não é um lugar para você. Se você gosta, você chegou ao lugar certo. Esse é o canal para você. Curta a gente, segue a gente no Odysee, porque aqui no YouTube realmente eu não vejo muito futuro pro canal. Então, vamos lá. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Um prazer. Deixe seu comentário. Um abraço.